Tem polêmica aí na escola. Tem polêmica aqui, Mark, em relação à linguagem neutra, né? Porque 13 estados e 2 capitais do país têm legislação que proíbe o uso da linguagem neutra, como exemplo, o todes, o amigues, em alguma esfera do setor público. Também é importante falar que outros 8 estados e 6 capitais, embora não tenham legislação a respeito, têm projetos de lei para restringir a utilização. Cada vez mais comuns, principalmente entre os jovens, esses termos buscam a inclusão para que a comunidade GLBTQIAP+, se sinta representada. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar uma lei vigente em Rondônia que vedava o seu uso nas escolas do estado. Segundo a corte, a lei estadual fere a Constituição, uma vez que cabe à União legislar sobre normas de ensino. Apesar da decisão, 11 ministros não analisaram o conteúdo da legislação. Olha, a ação tinha sido movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. A medida tem repercussão geral, isto é, obriga que as demais instâncias sigam a decisão do STF. No entanto, as leis existentes sobre o tema não são derrubadas automaticamente. Agora será preciso aguardar o acórdão da decisão da Suprema Corte para saber quais serão os próximos passos e, caso alguma instância não concorde com a decisão do STF, será aberto aí uma reclamação para que seja declarada inconstitucional e, portanto, sem efeito jurídico. Um levantamento do portal G1 aponta que, além de Rondônia, as outras regiões que têm normativas parecidas são o Paraná, que tem uma lei estadual sancionada em janeiro desse ano, Santa Catarina, que tem um decreto de 2021 em vigência, que também veta o uso nas escolas, e nas capitais Porto Alegre e Manaus, leis municipais vedam a aplicação em escolas e na administração pública. No Paraná, a lei estadual proíbe a aplicação de linguagem neutra em escolas estaduais, concursos públicos, editais, currículos escolares e em qualquer comunicação do governo do estado. Olha, em Rondônia, a lei proibia a linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições públicas e privadas e também em editais. Já em Santa Catarina, um decreto estadual do ano de 2021 que proíbe o uso dessa linguagem na redação de documentos oficiais e nas instituições de ensino. Em Manaus, a lei está em vigor desde abril de 2022. A prefeitura promulgou a regra que limita a utilização da linguagem neutra no ensino da disciplina de português nas escolas. Já em Porto Alegre, foi sancionado em junho do ano passado e a lei proíbe o uso da linguagem neutra em escolas e também na administração pública. O que é impossível de entender, Mark, é como que se coloca, ou pelo menos que se determina o uso desse tipo de linguagem sem que haja ou uma explicação ou pelo menos uma formalização educacional. Não adianta começar a ensinar uma coisa que ninguém sabe do que se trata. As pessoas falam do assunto com deboche porque falta informação, falta explicação e falta o básico. A gente não sabe para onde vai nos levar a linguagem neutra. Olha, escola, na verdade... Além da inclusão, claro, a gente está falando de inclusão. Não, mas não inclui, isso é mentira. Isso é mentira, não inclui. Por exemplo, deficientes visuais, auditivos, têm dificuldade em entender os programas que fazem a leitura do X, da arroba, que é o que eles usam. Então é mentira. Primeiro argumento, falso. Segundo, o Brasil tem uma língua oficial, que é a língua portuguesa. O Brasil é tão maluco que a gente faz lei para dizer que a lei tem que ser cumprida. O Brasil tem uma lei oficial, que é a língua portuguesa. E ela não é uma língua que alguém decidiu que vai ser assim porque quis. Há uma construção histórica. A língua é uma coisa viva. E há acordos internacionais ortográficos. São eles que regem a língua. Então o Brasil tem uma língua oficial, que é a língua portuguesa, que é uma língua maravilhosa, bonita e que tem que ser respeitada. Estão querendo instituir gramática por decreto de lei? Então é isso. Não pode, pronto. Não pode, pronto. O que o Supremo fez foi tentar unificar a questão e, como a gente explicou aqui, eles não debateram o mérito, mas sim, né, a questão legal acessória, digamos assim. E eles estão corretos, porque não cabe a estados e municípios fazer isso. Juridicamente eles estão corretos. É parecida a questão, inclusive, com essa lei do canabidiol, viu, escola? Porque tem que ser lei federal para regular de verdade o assunto. Então as assembleias fazem uma lei ali, tenta quebrar alguma coisinha ali ou acolá, mas é muito mais para inglês ver do que de verdade efeito prático. Mas vamos lá, né? Enfim, são menções, são atitudes importantes. Agora, essa questão aí, a língua portuguesa tem que ser respeitada, ponto. A gente não pode nem debater isso. Se você quer usar lá com seus amigos, tá bom, use. Cada um faz o que quer da vida. Agora, pedir para a escola ensinar isso, porque a lei fala isso. Essas leis que estão sendo rechaçadas, em tese, fala isso, não pode na escola, não pode em um concurso público, não pode em uma comunicação oficial do Estado brasileiro.
ou do município, ou dos estados por aí afora. Isso que não pode. Agora, você quer falar no teu grupo lá, né? É uma gíria. Ué, as pessoas podem falar gírias. Agora, não venha querer ensinar na escola. É isso que a lei veda e é isso que tem que ser debatido. Tá na hora do Congresso Nacional se debater sobre isso, viu? Tá na hora do Congresso Nacional debater o assunto até pra acabar com essa confusão aí. É difícil até a tradução, né? Para uma linguagem, às vezes, um americano, um europeu que leia essa linguagem. Por exemplo, nessa matéria que a gente vai mostrar ali, Mark, na nossa live, a Agência Brasil usando a linguagem neutra em reportagens da Agência Oficial de Notícias Brasileiras. Parlamentares eleites reúnem-se pela primeira vez em Brasília. Matéria do dia, eu não consigo ver de que dia é ali na nossa live, 21 de janeiro deste ano. Então, portanto, tá ali. Imagina uma pessoa de outro país lendo isso, ou um jornalista de outro país e tentando identificar isso aí. Pra mim é a mesma coisa que escrever lá: os manos se reuniram pra decidir se vão ficar casmina ou não, porque é gíria. É gíria. E de quando, né, a gente não usa a língua oficial, a gente dá margem pra tudo. Então, você quer falar como você quiser no seu grupo? Fale. Você tem esse direito. Você se comunica como você quiser. Agora, na linguagem oficial, tem que seguir sim a norma culta. Você já imaginou, escola, como é que vai ser corrigir uma redação de um vestibular de uma instituição pública se você não tiver uma regra clara? Aí a pessoa pode questionar o que ela quiser. Não, mas eu usei o todes, né? E eu acho que isso é correto. Daí o professor que corrigir pode achar que não é correto e pode dar nota baixa. Ela vai entrar com recurso. Quem tá certo? Eu tô dando aqui um exemplo bobo, mas assim, é real. Então é por isso que tem que seguir a norma culta, que é o que diz a lei. Até se tiver um professor de português que esteja nos assistindo, nos ouvindo também na FM e na live, compartilha com a gente qual é a experiência que vocês têm em relação a isso, porque eu tenho pra mim que os professores também não estão preparados ou não estão capacitados para esse tipo de situação que a gente tá dizendo aqui, que daqui a pouco vão querer formalizar o VC, o hahaha, as escritas de internet, porque hoje a gente digita mais do que escreve a caneta. Então daqui a pouco a escrita digital virtual vai se tornar também algo por lei, né? Por força de lei, algo oficial aqui no nosso país. Agora, só para terminar essa questão, juridicamente é isso. Então, o artigo 3 da Constituição é claro. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Ponto. É isso. Então, não se discute mais gírias. Quem quiser falar gíria, fala no seu dia a dia. Não vá falar oficialmente, não vá querer ensinar isso nas escolas.